Olá, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus. Eu começo uma pergunta. Será que todos os caminhos se levam a Deus? Será que por todos os caminhos que são apresentados nesta terra, em questão de se aproximar de Deus, de entrar dentro de um templo e se dirigir a Deus, será que todos os caminhos pode e tem possibilidade de se encontrar com Deus? Na palavra do Senhor, o nosso Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um manual para que a gente possa realmente trilhar num caminho certo, a qual a gente possa agradar a Deus. Nessa semana eu estava meditando em uma passagem bíblica de um homem religioso, e naqueles tempos ele compreendeu e reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Como ele era um homem religioso, ele não quis fazer isso de dia, chegar diante de Jesus Cristo e fazer algumas perguntas a qual ele desejava fazer. Ele tinha os seus companheiros, líderes também, e ele tinha também o povo que o escutava. Ele era líder de uma sinagoga, ele era líder de uma igreja. Então ele resolveu fazer isso de noite. Uma certa hora da noite, ele se dirigiu aonde Jesus estava. Ele fez uma pergunta para Jesus: Bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: Eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos diz para ele: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. E Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. O vento sopra aonde quer e você escuta, mas não sabe dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim, acontece com todos os que é nascido do Espírito. Para nós que confiamos nesse Deus, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Senhor nos apresentou o seu Filho, Jesus Cristo, como diz nas Escrituras, antes que o mundo existisse, Jesus, Filho Deus, Deus Filho, estava com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Jesus participou da criação. Jesus também fez o mundo, a qual eu e você hoje habita. E no coração do ser humano, Deus tem colocado o desejo da eternidade. Por isso que essa busca na face da terra, em diversos lugares, em questão de se aproximar de Deus. Mas eu quero te dizer, segundo a palavra de Deus, que só há um caminho deixado por Deus que leva a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Este caminho, ele é verdadeiro e seguro e confiável. Outros caminhos que outros homens apresentam não é confiável porque não está escrito na palavra de Deus.
Está escrito aqui em João, capítulo 3, a qual estou lendo sobre a vida deste homem religioso, por nome de Nicodemos. Tem um versículo que diz assim, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade, o que Deus fez de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas, o engano, que vem da parte do diabo, amaram mais as trevas do que a luz, que é Jesus. Porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Nicodemos reconheceu isso. Nicodemos, um homem, um príncipe, um líder de uma sinagoga, ele viu que Jesus, ele tinha a sua autoridade e Deus era com ele. Como sempre, em todo o tempo neste mundo, há dificuldade, há enfermidade, há doenças. E por onde Jesus passava, ele pregava a respeito do reino de Deus e colocava as mãos sobre diversas pessoas e essas pessoas eram curadas. Acontecia um milagre na vida dessas pessoas. E este homem, Nicodemos, veio ter de noite com Jesus e fazer essa pergunta: Mestre, bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Bom, irmãos, a vida eterna está em Cristo Jesus. Não há outro representado, deixado de Deus para a humanidade a não ser Jesus Cristo. Tudo que passar de Jesus Cristo, este é um evangelho a qual não é o verdadeiro. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, ele nem pode ver, nem imaginar o que é o reino de Deus. Mas aquele que nascer da água e do Espírito, este pode se aproximar de Deus, ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, e o próprio Espírito Santo testifica que aquela pessoa está em Deus e é filho de Deus. Mas Jesus disse que era necessário que assim acontecesse o escândalo. O escândalo era necessário vir, mas ai daquele que representava ele nesta terra, sendo ele um pastor, um bispo, seja ele um reverendo, seja ele um apóstolo, seja ele quem for que está anunciando o evangelho. Ai de quem o escândalo se procede. Porque vindo o escândalo, as pessoas se escandalizam. Infelizmente as pessoas têm mais, é propício mais a olhar para o homem. Nós não tem condições de nós sermos perfeitos. O perfeito Deus já enviou, que é Jesus Cristo.
todos aqueles que olharem, lerem e entregar a sua vida a Jesus, vai percorrer um caminho a qual o Senhor Jesus edificou. Esse caminho está em Cristo. E quando nós percorremos esse caminho, nós passamos dia a dia a ter uma intimidade com Deus e começamos a entender os propósitos de Deus na nossa vida e o plano que Ele tem com a humanidade. Em João capítulo 5, se não me engano, 37 ou 47, Jesus estava anunciando o Evangelho. E sempre tem, né, irmãos? Não falta aqueles que opõem, contra. Infelizmente, nos dias do Senhor Jesus, quem se levantou contra Jesus, a mensagem do reino de Deus, a qual Jesus estava trazendo para todos aqueles que passariam a crer, era exatamente aqueles que o Senhor no passado levantou para ser os seus representantes, lá do Antigo Testamento. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, homens que estavam para reconhecer Jesus Cristo e realmente confessar diante de todos aqueles homens, aí está o Messias, o Salvador do mundo. E é ao contrário, quando os homens viram que Jesus era o Filho de Deus, eles começaram a levantar questões falsas a respeito de Jesus para que o povo ficasse confundido e deixasse de crer na mensagem do Senhor. E hoje não é diferente. Quantas portas abertas pelo próprio homem que existe no mundo, religião, que não reconhece Jesus como Salvador, a qual a Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, o manual do ser humano, deixado por Deus para nós, ter um encontro com Ele. Quantos são esses líderes que têm, em vez de ajuntar as ovelhas de Deus, o rebanho do Senhor, tem feito ao contrário, tem espalhado elas. E olha, quando espalha elas, elas vão para todos os cantos cheios de dúvidas. E elas se machucam, se ferem, ficam doentes e muitas morrem pelo caminho e nunca mais retornam para o seu Salvador, o seu pastor. O que eu quero deixar hoje é algo que, para meditação nossa, não há outro caminho. E não haverá outro caminho se não for Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele está procurando pessoas verdadeiramente que entrega a vida sem reserva a Ele. E o exemplo maior que é falado nos quatro cantos da terra, enquanto houver o Evangelho e for pregado, esta passagem bíblica vai ser falada em todos os lugares, a respeito daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, um valor de 1 ano de serviço de um trabalhador. Você calcula aí hoje o salário e multiplica ele por 12. Você vai ter uma noção de quanto custava aquele vidro de perfume, aquele alabastro. Aquela mulher, ela se prostrava aos pés de Jesus e o adorava a Ele. Se rendia ao Senhor. Para chegar diante de Deus, irmão, nós temos que desfazer de tudo aquilo que nós temos aprendido. Aprenda uma coisa que eu vou falar. Entenda bem pelo Espírito Santo de Deus. Foi do agrado de Deus revelar o Evangelho aos pequeninos que não acham que ser grande. Hoje as pessoas, para se manter neste mundo, elas estudam, elas capacitam, fazem faculdade e automaticamente nessa trajetória aí é lançado neste mundo, é claro, pelo adversário das nossas almas,
lança dúvida a respeito da Bíblia Sagrada, da pessoa de Deus e do Senhor Jesus. E muitos, por receber ser sábios e entendidos e inteligentes, eles têm dificuldade de crer no evangelho tão simples igual esse que é de Jesus. Saber que o Filho de Deus, sendo Deus, deixou a glória de Deus, tomou forma de homem, nascido de uma mulher, passou por tudo que ele passou por aqui e subiu no madeiro, morte de cruz. E ali ele morreu para todo mundo, e todo mundo pode ser salvo por intermédio de Jesus se realmente crer unicamente no seu sacrifício e vive na cruz do Calvário. Então é difícil as pessoas sábias, entendidas, estudadas, compreender essas coisas, porque elas acham que o evangelho é muito raso. Mas bem-aventurado, Jesus disse para Tomé: Tomé, vem aqui. Depois da sua ressurreição, né? Tomé diz: olha, eu só vou crer no Senhor Jesus quando eu chegar e tocar nele. Quando eu tocar nos cravos, no buraco dos cravos das suas mãos, dos seus pés, e a lança que foi entrada entre a sua costela. Se eu palpar nessas, aonde foi a marca dos cravos e aonde a espada entrou, então eu vou crer. 2 semanas depois, Jesus aparece entre os 11. Primeiramente se direciona a Tomé e diz: vem cá, dá a sua mão. Pegou a mão dele, colocou nas feridas do cravo e do lado do Senhor Jesus, aonde entrou a espada. E disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, creia. Bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, mas vão crer. E esta palavra é para mim e para você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para se aproximar de Deus, é necessário ter fé em Deus e em Jesus Cristo. Então, está escrito na palavra de Deus: há um caminho só. Só um caminho que nos leva a Deus. É Jesus Cristo. É eu e você ter um encontro com o Filho de Deus, este que foi crucificado há 2000 e poucos anos atrás. E ele está voltando, meu irmão, minha irmã, ele está voltando. Eu espero que você realmente desarma de tudo e se achega na presença de Deus com um coração humilde para escutar o Deus Filho ressurreto. Porque tudo que nós temos aprendido aqui, meus irmãos, é para este mundo. E o Senhor quer ter comigo e com você um relacionamento aqui agora neste mundo, e vamos passar uma eternidade e viver com Ele. Por isso que Jesus disse: aquele que amar mais o pai, a mãe, a esposa, os filhos, não é digno de mim. O Senhor estava falando a respeito desse relacionamento com Ele aqui. Andar neste caminho a qual Ele estabeleceu, o caminho que é Jesus. E que nós possamos, a cada dia, buscar a presença de Deus e começar a meditar neste manual sagrado que é para a humanidade. Que Deus, a cada dia, possa fazer presença na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos. Que Deus venha abençoar você, abrir seu entendimento. Porque nós somos presos aqui, irmãos, no entendimento. O inimigo tem cegado o entendimento de todos para que não veja e não resplandeça a glória do unigênito Filho de Deus. Hoje eu te convido, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde
e que cada dia a luz do Senhor resplandeça na sua vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e a sua família e o seu lar.